Se o Evangelho é a história de Jesus, Atos dos Apóstolos é a continuação dessa história. Mas agora, com os discípulos assumindo o protagonismo. Se fosse um filme, seria a sequência onde os aprendizes finalmente colocam em prática tudo o que o mestre ensinou. E, como toda boa história, Atos tem emoção, conflito, reviravolta e um enredo que mudou o curso da humanidade. O livro começa com uma cena que, se pararmos para pensar, é surreal. Jesus ressuscitou, passou 40 dias orientando os discípulos e, de repente, sobe ao céu diante deles. Imagina o choque. Eles ficaram ali, olhando para o céu, meio perdidos, até que dois anjos aparecem e dizem: "Ei, parem de olhar para cima, agora é com vocês." E foi exatamente isso. O jogo virou. Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo, e era a hora dos discípulos agirem. E aí começa o que podemos chamar de a maior virada de chave da história. No capítulo 2 vem o famoso Pentecostes. O Espírito Santo desce, os discípulos começam a falar em várias línguas e Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus por medo, agora se levanta e prega para uma multidão. 3.000 pessoas se convertem, 3.000. Para quem dias antes estava escondido, com medo de ser morto, isso é um feito impressionante. A partir daí, a história acelera, o evangelho se espalha como fogo, mas com isso vem também a perseguição. Pedro e João são presos, Estevão é apedrejado até a morte e Saulo, um fariseu implacável, lidera a caçada contra os cristãos. Mas então vem uma das maiores reviravoltas. Esse mesmo Saulo tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco e se torna Paulo, o maior missionário da história da igreja. A ironia é brutal. O homem que queria destruir o cristianismo se torna o cara que mais o expande. E Atos não para por aí. O evangelho rompe barreiras culturais, vai além dos judeus e chega aos gentios. Pedro tem uma visão onde Deus basicamente diz: a salvação não é só para um povo, é para todos. E Paulo e Barnabé saem pelo mundo, enfrentando tempestades, prisões, apedrejamentos, mas nada os impede. O que Atos nos mostra é que o evangelho nunca foi sobre templos luxuosos, rituais complicados ou um grupo fechado de pessoas iluminadas. Ele foi, desde o começo, um movimento de fé, coragem e transformação. Os discípulos eram homens comuns, mas movidos por algo maior do que eles mesmos. E aqui está a parte mais interessante. O livro de Atos não tem um final definitivo. Ele termina com Paulo em Roma, ainda pregando, ainda espalhando a mensagem como se dissesse: a história continua. E de fato continua, porque, de certa forma, Atos nunca terminou. Nós ainda estamos escrevendo essa história. A pergunta é: qual é o seu papel nela?